Programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. O campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas e ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal sideral. Edição de número 74, o tema, continuamos com Monismo Espiritual, parte 2. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a colaboração de amigos e a audiência na Terra e nas comunidades siderais do cosmos infinito. Obrigado pela sua audiência. Se não for inscrito ainda em nosso canal, é só clicar no inscrever. E após ouvir esta reflexão filosófica de hoje, se gostar, clica também no like para incentivar aí o nosso humilde e despretensioso canal aqui do YouTube e nas demais redes sociais, ok? Agradecemos mais uma vez a sua disposição no bem, afinal, esse é o nosso objetivo, o de levar esclarecimento através da filosofia universica no sideral, ou seja, a perene busca da verdade ou pela verdade, considerando os ensinos elevados de todos os grandes luminares e pensadores, líderes, o maior deles o Cristo planetário, que é a grande luz sideral da Terra e do seu satélite lunar. Enfim, levar ao seu coração, prezado ouvinte, prezada ouvinte, muita paz, conforto, harmonia interior e sabedoria divina. Num momento muito triste, e difícil para esta civilização terrena, na iminência, infelizmente, de mais uma guerra, desta vez uma grande guerra nuclear, daí a necessidade desta tranquilidade de alma, desta reflexão interna, que propomos aqui em cada edição do Luz Sideral. Bom, dando sequência ao tema Monismo Espiritual, hoje no segundo programa, No anterior encerramos com a linda oração sacerdotal ao Pai, que o divino filósofo Jesus deixou em seu clarividente Evangelho, segundo João, no capítulo 17. Quem quiser pode ouvir ou reouvir no programa da edição de número 73. Sim, como já disse, estamos estudando aí os grandes pensadores da filosofia, da religião e de qualquer outro ramo do conhecimento universal. Afinal, estamos livres de algemas partidárias, de bandeiras do proselitismo, do dogmatismo, do sectarismo e quase sempre do fanatismo. Seja qual for esse fanatismo, o pastor tem uma bandeira para você estar enquadrado nessa questão do fanatismo, do proselitismo principalmente, Então gozamos aí de uma avenida aberta, rumo à unidade do cosmos sideral. Tem alguma coisa a ver com o comunismo? Sim, claro. Vamos lá então, aqui no livro do saudoso Humberto Rode, escritor, educador e professor de filosofia, inclusive ao lado do seu colega, nada mais, nada menos que o grande cientista Albert Einstein, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, na década de 1940. Lecionavam juntos nesta universidade. Que legal, hein? Ele filosofia e Einstein matemática, E ele teve uma boa convivência com esse cientista e dele extraiu muita coisa, inclusive escreveu um belo livro dedicado a ele, que é Einstein e o Enigma do Universo, entre os seus quase 100 livros, uma centena de livros. Então deixou todos esses livros sobre a sua filosofia universica com a síntese matemática, metafísica e mística. Entre eles eu tenho aqui em mãos o livro publicado em 1961 com o título O Pensamento Filosófico da Antiguidade, página 165. A partir desta página, traz aqui no capítulo Hermes Trismegistus rumo ao monismo absoluto. Diz o filósofo: abre aspas. Cerca de 2000 anos antes da primeira vinda do Cristo à Terra, quando nosso sistema solar entrava no signo zodíaco de Áries, símbolo da força, brotaram neste planeta duas torrentes de revelação divina, uma às margens do rio Eufrates, na Ásia Meridional, e a outra às margens do rio Nilo, na África Setentrional. Abraão, de Ur da Caldeia, e Hermes do Egito foram dois veículos escolhidos por Deus
para transmitir à humanidade estas grandes revelações, cuja quintessência é o monismo absoluto, ou seja, a absoluta unidade de Deus manifestada na imensa variedade dos mundos. Meio milênio mais tarde, essas duas torrentes divinas procuram unir-se no Egito, na pessoa de Moisés, descendente de Abraão, mas educado na corte real do faraó do Egito, e instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Culminava essa sabedoria egípcia na filosofia metafísica mística de uma personagem misteriosa que em seu país natal se chamava Tote, mas ao qual os gregos deram o nome de Hermes, o deus da sabedoria, e passou para a história com o cognome Trismegistus, que quer dizer 3 vezes mago, ou seja, Hermes, o máximo. Bem, prossegue aqui Roden dizendo, em seu livro sobre o monoteísmo, que diversos séculos mais tarde, Moisés então encontra entre os iniciáticos da corte do faraó, enquanto as massas populares professavam o politeísmo, era o eco do monismo absoluto e universal, deixado por Hermes Trismegistus. O monoteísmo, como a palavra diz, admite um só Deus, mas não considera Deus como a única realidade, como no caso do monismo. Fecha aspas, ponto. Aqui encerra então este elucidativo trecho do livro Pensamento Filosófico da Antiguidade, de Humberto Rode. Espetacular, não é mesmo, amigos e amigas ouvintes do programa Luz Sideral? Depois traremos aí mais sobre o assunto, em que o autor vai fundo no tema e nos oferece a exponencial visão do monismo, explanado e explicado pelo pai Abraão, Trismegistus e tantos outros luminares da humanidade, incluindo o grande Moisés. Mas agora eu apelo também para os universitários. Eu vou convidar o nosso amigo Ailton Lopes Giuliotti, nosso livre pensador, está estudando sempre as literaturas sagradas, de todas as correntes, para cada vez mais adquirir a sua independência espiritual, a sua alforria espiritual. Ailton, muito obrigado pela sua participação. Ok, amigo Ataíde, eu é que agradeço a oportunidade de participar aqui da reflexão de hoje. Quero saudar também todos os amigos ouvintes do Luz Sideral, os internautas todos aí do Brasil e do mundo que acompanham semanalmente esta grande elevação de estudos do Luz Sideral, que se tornou hoje um ponto de referência para muita gente que acompanha semanalmente essas reflexões, muito importante para o nosso progresso espiritual. Então, meu amigo, é dentro deste tema monismo espiritual, é assim que vejo quão é importante denominarmos esses assuntos em nossa mente e em nosso coração, a fim de encontrarmos a nossa origem verdadeira, o nosso destino na Terra e também no universo. É interessante quando você já nos apresentou este texto do escritor Humberto Rode, filósofo catarinense de grande projeção mundial, quando ele nos apresenta este ponto filosófico histórico. É bem interessante o monismo, já discutido desde Hermes Trismegisto, o profeta dos faraós, ao velho pai Abraão de Ur, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. É muito interessante essa analogia do Humberto Rode, o grande profeta Moisés, onde os três conversam para mostrar os pontos daquela época em que hoje esta unidade chamada monismo é o próprio Deus. Então, meu caro amigo Ataíde, dentro do que a gente vem aqui discorrendo, dentro do meu entendimento, esse monismo espiritual está relacionado ao encontro com o todo. Isto é, como chamamos de Deus, essa definição do uno, do único, que é o Pai Celestial em todas as dimensões do universo por ele mesmo criada.
que por sua vez é a essência de tudo, é o que existe no universo do micro ao macrocosmo. E vem ao encontro de um pensamento também do professor Humberto Holden, que diz: o todo é espírito, o universo é espiritual. Certamente, esta sentença do Holden tem a ver com a afirmação do Cristo, que assim nos afirmou, que Deus é espírito e que nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus divino. Logo, somos criaturas espirituais, embora vivenciando no campo material. Mas é muito oportuno também a famosa e já respeitada, às vezes bem lembrada aqui, as palavras do Mestre quando ele diz que ele e o Pai são um, naturalmente, e nós, por nossa vez, quando evoluirmos ao ponto de nos tornarmos um com o Pai Celestial, faremos essa fusão perfeita com o Todo-Poderoso. O que nos também é permitido, porque Jesus falou que voltaria ao Pai e que nós faríamos coisas ainda maiores que a dele. Isso Jesus não estava usando de nenhuma demagogia, porque ele aposta na perfeição e na evolução da criação. Então aqui, meu amigo Ataíde, eu quero estar aqui mais uma vez agradecendo essa grandiosa oportunidade de participar com todos vocês do Luz Sideral, nesse pensamento convicto de que monismo, na verdade, é o ecumenismo divino, é o ecumenismo irrestrito, onde não se existe fronteiras do saber, onde temos que ter um conhecimento ampliado para aceitar. Se Jesus afirmou que o Pai que é o Pai não cessa de trabalhar, portanto de evoluir, todos nós temos que evoluir nessa linha perfeita do monismo perfeito, que é o monismo divino. Um forte abraço a todos, espero ter dado minha contribuição e aguardo uma próxima oportunidade. Abraço a todos. Ok, Ailton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí para você e para toda a família. Muita luz sideral para todos. Bom, isto mesmo, você lembrou bem aí, Deus é a essência do universo. E daí, então, o monismo universal. Mas, para encerrar aqui, nós vamos então ouvir também o incansável defensor da natureza, das causas dos indígenas e dos animais, o ambientalista Paulo Brito. Ataíde, Ailton e ouvintes do Luz Sideral, continuamos com o tema o monismo espiritual. Vocês já reavivaram bem o assunto, mas eu me disponho também a oferecer minha breve contribuição com o propósito sempre de ajudar nesta reflexão tão salutar e tão benéfica para todos nós, porque nos amplia o nosso campo de sabedoria universal. Bom, sobre o monismo espiritual, Ataíde, apesar de pouco familiarizado com a palavra monismo, mas pelo que já ouvi, e principalmente hoje, através de vocês aí, significa a unidade central, de onde tudo vem e para onde tudo vai, que é Deus. Estou de pleno acordo, pelo simples motivo de que, se não houvesse esta unidade suprema, ou seja, um poder central regulador de tudo, não poderia haver estabilidade ou harmonia no universo. Isto é, com duas ou mais forças competindo no cosmos infinito, não poderia haver este equilíbrio entre os mundos. Então, eu acredito sim neste monismo defendido por tantos luminares do passado, como vocês já fizeram ver. O maior deles, Jesus, deixa bem claro: eu e o Pai somos um. Eu acho que esta frase, Ataíde ouvintes, ela é muito profunda, porque quando Jesus fala que é um com Deus, ele está dizendo que já se integrou no todo, ou então que não transgride mais as leis cósmicas estabelecidas no universo desde que o universo existe. Penso eu, porque nós
podemos também chamar de Deus estas leis eternas que regem os mundos e tudo o que existem neles, não é mesmo? Mas existe uma dessas leis que é a essência da vida universal cósmica, sendo que João Evangelista se inspirou no Cristo planetário Jesus para revelar esta grandiosa lei para toda a humanidade. Esta lei está lá em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. É incrível como pôde João definir Deus numa frase tão curta de apenas 2 palavras. Mas então, Ataíde e internautas, desta definição chegamos à plena conclusão do eterno monismo que existe no universo. Porque dizia Alziro Zarur que Deus cria pelo amor. Ou seja, esta é a grande lei, mãe das demais leis no universo. E eu aproveito para encerrar com a máxima deixada por Jesus para todos nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amo. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Obrigado e um forte abraço a todos. Ok, obrigado Paulo Brito, muito obrigado pela sua participação. Sim, é verdade, sem dúvida, a lei maior do universo é o amor. E eis aí o centro do monismo, o amor cósmico universal, essência da vida no universo infinito em expansão permanente. Bem, o programa Luz Sideral fica à disposição do ouvinte, caso queira reprisá-lo tantas quantas vezes quiser, né? Na semana que vem, voltaremos para finalizar este assunto no terceiro e último programa com este tema monismo espiritual. Também, se desejar, além do like, né, deixa aí o seu comentário do que você entendeu da nossa reflexão de hoje, né, e se ajudou ou não no seu entendimento. Muito obrigado pela sua audiência e muita luz sideral para você e a sua querida família. Até a próxima!